Olá, tudo bem com vocês? Estamos iniciando o nosso sétimo episódio, hoje com um tema extremamente importante que é: como está a sua vida financeira? O desequilíbrio nessa área impacta o seu bem-estar psicológico? E para este episódio, convidamos o Jefferson Costa Bento, que é um amigo de longa data e que tem muito para contribuir com a gente. E já aproveito a ocasião para pedir para você: compartilhe este episódio com outras pessoas, comente, curta, se inscreva em nosso canal, o link está aqui embaixo. E agora estamos iniciando, já começo, Jefferson, agradecendo a você por a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, seja bem-vindo. E eu gostaria que você se apresentasse para a gente hoje. Olá pessoal, uma honra estar aqui com vocês, com a Ilma, uma amiga de longa data. E eu sou Jefferson Bento, sou contabilista, administrador, especialista em gestão de pessoas, mestrando em recursos humanos e fundador da J Bento Contabilidade. E uma grande honra, um grande prazer estar aqui. Espero contribuir de alguma maneira para esse tema tão importante no nosso cotidiano e nas nossas vidas e que impacta de forma muito incisiva nas nossas tomadas de decisão. Que bacana, Jefferson. E aproveitando, né? Jefferson também traz uma contribuição aí. Esse episódio a gente tem algumas novidades, como por exemplo, patrocinadores. Então, a J Contabilidade também, né, Jefferson, está aí sendo patrocinador deste encontro e também a Expande Testes Psicológicos com minha querida amiga Luciana. Então, muito obrigada por vocês estarem confiando e acreditando no nosso trabalho, tá bom? E no final a gente fala mais um pouquinho dos patrocinadores, coloca o link também para vocês poderem acompanhá-los, ok? Bom, já que a gente está iniciando, Jefferson, sobre este tema que é bem polêmico e eu percebo o quanto que ele atrapalha a vida das pessoas no sentido de que quando nós estamos de uma forma com escassez na parte financeira, isso abala extremamente a nossa vida emocional e psicológica. Então, eu sempre falo para as pessoas, tem até uma técnica que nós usamos como chamada roda da vida, que a nossa vida, ela tem várias vertentes. Então, nós não somos só a vida emocional, nós não somos só a saúde, nós somos um contexto, nós temos vários tipos de situações em nossas vidas que a gente precisa organizar e equilibrar. E as finanças é uma delas. Então, assim, já que a gente está falando de finanças, eu gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho que você realiza até para contribuir com as vidas, com as pessoas, com os empreendedores que você atende nessa questão financeira. Então, Ilma, no nosso trabalho, a gente tem percebido nesses longos anos, desde estágio até agora, tendo a oportunidade de alguns anos de ter o meu próprio escritório, que o desequilíbrio financeiro tem causado grandes problemas na vida das pessoas. Por quê? Causa insônia, causa estresse, causa baixa autoestima e perda de concentração. E eu vou falar aqui no primeiro momento para o empreendedor, mas isso se aplica à vida da pessoa física também, não apenas da pessoa jurídica, mas também da pessoa física. O empreendedor que está com problemas financeiros e não consegue se concentrar nos seus negócios, ele acaba passando por maiores dificuldades e parece que se abre um abismo, porque as dificuldades só aumentam. Se você não tem concentração no seu trabalho, se você não tem concentração para vender o seu produto, para vender o seu serviço, certamente você vai começar a cavar um abismo e você vai ter dificuldade para sair daquilo. Estou preocupado porque não consegui pagar a folha de pagamento dos meus funcionários, estou preocupado porque tem imposto já vencendo, eu não vou conseguir pagar. Você vai ficar pensando naquilo e não vai ter energia, não vai ter foco, não vai ter determinação para prospectar novos clientes. Então, assim, impacta de maneira muito forte, muito incisiva na vida das pessoas, esse desequilíbrio financeiro, e impacta na atividade fim mesmo, do objeto social da sua empresa. Eu tenho uma empresa de serviço. Se você não se concentrar na realização desse serviço e na prospecção de novos clientes, você vai ter dificuldade. Eu tenho um comércio. Tudo bem, você tem um comércio. Se você não se concentrar no seu comércio, na sua atividade, você vai chegar atrasado, você vai
está devendo um imposto, você vai esquecer de pagar a luz, aí não vai ter nem como trabalhar porque não tem luz, né? Eu já tive exemplo de pessoas de ter um restaurante e esquecer de pagar o gás. Como que uma empresa que depende do gás para fazer a comida esquece de pagar o gás? Não foi nem falta de dinheiro, foi tanta preocupação que gerou um esquecimento. Então, esse tema é muito importante. E tudo que eu estou falando para você, empreendedor, para sua empresa PJ, se aplica na vida pessoal. Se eu estou descontrolado com o meu cartão de crédito, com as minhas finanças, com água e luz para pagar, eu não vou ter concentração para nada nas minhas atividades familiares. Então, na verdade, vira uma bola de neve. E por isso que é muito importante algumas dicas que nós vamos passar aqui hoje. Legal, e é exatamente isso, Jefferson. O que a gente percebe, né, que lidamos com saúde mental? O descontrole, todo descontrole vai buscar uma recompensa de alguma forma. E o gasto, ou esse excesso de gasto, de consumismo, por exemplo, é uma certa recompensa. Por quê? Porque quando eu gasto, quando eu estou comprando, eu sinto um certo prazer, uma recompensa imediata. Porém, logo em seguida, muitas pessoas dizem para mim assim: Ilma, eu estou me sentindo tão culpada. Por quê? Porque eu comprometi todo o meu orçamento, porque eu estou devendo, eu mal recebi o meu ordenado, o meu pagamento, e eu já estou devendo às pessoas. Eu já entro o mês devendo. E aí, o que eu percebo muito, Jefferson, as pessoas iniciam o mês mal-humoradas, irritadas, nervosas. E isso impacta lá dentro do local de trabalho. Por quê? Porque no episódio anterior nós falamos muito sobre burnout, sobre estresse no trabalho, e até tá aqui para vocês acompanharem o outro episódio, que é muito interessante também, com a psicóloga Caroline. E o que a gente também percebe desse estresse no trabalho? É em decorrência das nossas ações. Então, nós estamos tendo ações que estão trazendo para a gente complicações. E aí a gente vira uma bola de neve, a gente não consegue sair daquilo, e aí um abismo chama outro abismo. Vou dar um exemplo para vocês prático, tá? Estou endividada. Aí eu procuro outros tipos de meios para poder ter dinheiro, como por exemplo, pego limite de banco, que a gente sabe que limite tem uns juros um pouco maior do que o limite de crédito pessoal. Pego dinheiro de formas um pouco também disfuncionais, de outras formas, né, que não convém a gente entrar aqui em nomes, né, mas pego de outra forma, que aí eu também coloco às vezes até a minha própria integridade física em risco, né? Dependendo da forma que eu estou pegando esse dinheiro aí de forma aleatória, eu não vou conseguir honrar esse compromisso, aí fico em risco também do credor me cobrando, das pessoas me ligando, tô no meu local de trabalho, tô sendo aborrecida, porque toda hora tem alguém me ligando, me cobrando. Como é que fica a saúde mental dessa pessoa? Fica péssima. Aí, quando a gente está falando de casal, por exemplo, entra aquilo: eu não pedi para você comprar, eu falei que era para você parar de gastar, já entra um conflito familiar. Começa a ter um conflito familiar. E é impressionante, para a gente que atende casais, eu não sei se você percebe isso também na sua prática atendendo as empresas e as pessoas, Jefferson, mas eu percebo muito assim, geralmente no casal, tem um que gasta um pouquinho mais, um que é mais comedido. Sempre tem assim. Você também percebe isso? Sim, percebo. E quando se trata de sociedade, às vezes não necessariamente o casal, ou às vezes dois sócios, três, sempre tem aquele que é mais organizado, mais pensativo, aí tem aquele outro que é mais gastador, mas aí o que acaba acontecendo? O sócio A vê que o sócio B fez uma retirada lá de 20 mil. O que ele fala? Se eu não retirar também, como que vai ficar? Estou falando de casos reais, tá? Casos reais. Às vezes, o que não gasta acaba indo no ritmo do que gasta. O que não gasta quer comprar uma caminhonete. Só que o que não gasta, se não comprar, ele vai ficar no prejuízo, porque é uma sociedade, né? Então, tem muito disso mesmo, esse desequilíbrio. E quando se trata também de empresas familiares, em que, às vezes, o casal, que são os sócios, também o que acontece dentro da casa acaba refletindo na empresa, e o que acontece na empresa volta para dentro de casa. Então, por isso que existe uma necessidade muito importante de se ter o equilíbrio. Por exemplo, tudo que entra dentro de uma empresa, você tem que lembrar que 15% você tem que guardar.
Tá, meu faturamento é 100 mil, então 15% eu tenho que poupar. Você que tem funcionários, você tem que entender que chega em dezembro, você tem que pagar o 13º. Se você tem uma folha de pagamento de 12 mil reais, você tem que guardar R$ 1.000 por mês para 13º e 1.333 para férias, porque senão quando chegar no mês de dezembro, 30/11, que é a primeira parcela do 13º, ou 20/12, você não vai ter como pagar. Ah, Jefferson, nós estamos em agosto, você já está falando de 13º? Sim. As empresas organizadas que são bem-sucedidas, elas fazem um provisionamento desde janeiro, não é a partir de agosto. E isso se aplica para a sua vida familiar também. Ah, não tem funcionário, não tem folha de pagamento, tudo bem. Mas a hora que chegar em janeiro vai ter o IPVA, vai ter o IPTU, vai ter a matrícula do filho na escola, vai ter o material escolar. Aí o filho de um ano para o outro, a filha cresce, o tênis, a calça, a camiseta já não serve mais, né? Aí chega janeiro, você lembra que você comprou pneu em dezembro e vai ter que pagar os pneus que você comprou, porque o pneu do seu carro já não dava para viajar, e assim sucessivamente. Então, é muito importante se ter um planejamento. E se falando de empresas, a J. Bento fala muito de soluções contábeis e tributárias, um planejamento tributário, de precificação de preços e serviços, que o objetivo de uma empresa é dar lucro. E o lucro que essa empresa dá, 15% você tem que ter você vai ter que ter a boa prática, você vai ter que ter aquele equilíbrio, aquela disciplina de guardar. E na vida pessoal também. Na vida pessoal você tem que fazer aquela poupancinha, né? As pessoas falam de 3 tipos de poupança, Ilma. Uma poupança que você nunca vai mexer, uma poupança para um objetivo a médio prazo e uma poupança que é uma gordurinha para a hora que der algum imprevisto, né? Essa que você nunca vai mexer mesmo, é para mexer daqui 20 anos quando você aposentar. Essa poupança para um gasto, para um objetivo é o seguinte: eu quero fazer uma viagem daqui 2 anos. Não, eu vou passar o cartão em 24 vezes. Não, guarde em 24 vezes para viajar com dinheiro. E tem aquela para os gastos imediatos, os gastos que surgem, tem que comprar uma bateria para o meu carro, estragou alguma coisa aqui, quebrou alguma coisa aqui em casa, o motor do portão estragou, né? Então, o que eu falo sobre vida corporativa, como você que é empresário, empreendedor, também se aplica na vida pessoal, guardadas as devidas proporções. Sim, eu acho bem pertinente este tema, né, este assunto que o Jefferson está trazendo em relação à viagem. O que nós percebemos também, Jefferson? Nós percebemos que as pessoas, muitas vezes, elas têm muita dificuldade de ter lazer. Mas por que elas têm dificuldade? Porque elas não querem passear, viajar, se divertir? Não, porque elas não têm recurso. Então, chega final de ano, as pessoas fazem aquelas cartas lindas dizendo 2000 e tal vai ser diferente. E eu costumo dizer para as pessoas que eu atendo em diversos contextos: se você continuar tendo as mesmas atitudes, o mesmo posicionamento, nada vai ser diferente. Vai ser tudo igual, só vai mudar o ano. Então, uma coisa que eu acho que é bem importante, Jefferson, nós trazermos aqui nesse episódio é assim: eu quero viver uma vida diferente, eu quero ser uma pessoa um pouco mais organizada na minha vida financeira, eu quero ter mais saúde mental na minha vida, na minha casa, com a minha família. O que eu estou fazendo? Qual é a minha responsabilidade dentro disso? O que eu estou fazendo para ter uma vida mais saudável? Eu vou trazer um exemplo prático para você, Jefferson, que você trouxe da viagem. Pagar uma viagem em 24 meses. Eu já tive a segunda, terceira férias e eu ainda estou pagando a viagem lá de 3 anos atrás. Olha que coisa terrível. Ou mais, eu vou para a viagem já preocupado que eu estou pagando tudo parcelado no cartão, não posso nem tomar uma água de coco. Por quê? Porque qualquer coisa vai sair do meu orçamento. Olha que coisa difícil. Então, nós temos uma palavra chamada planejamento. É muito importante. Isso não serve somente para a vida financeira, serve para a vida no geral. Nós precisamos planejar aonde eu quero estar daqui 6 meses, o que eu quero ter daqui 30 dias, quais são as contas que eu preciso honrar. E eu costumo pedir para as pessoas fazer uma divisão: prioridade, importância e urgência. Prioridade, importância e urgência. O que é prioridade?
o que é urgente e o que é importante para que eu faça hoje ou dentro deste mês. Então, Jefferson, nesse sentido, eu acredito que nós podemos contribuir nesse sentido, porque eu percebo, converso e convivo com você há muitos anos. E se tem uma pessoa que é organizada, que faz planejamento, eu acredito que seja você, né? Eu acredito que a gente se dá muito bem, inclusive porque a gente tem muitas coisas em comum. E uma dessas coisas é o planejamento. E você concorda comigo, já que a gente está falando de planejamento, que grande parte, a maioria, tanto de empreendedores, empresários, quanto de pessoas físicas, elas até sabem quanto entra, porque é fácil saber quanto entra, porque eu olho pela conta, eu olho na conta, eu olho pelo aplicativo, e eu olho, por exemplo, emissão de nota fiscal, entrou isso, ou pelo menos vai ter que entrar isso, porque eu emiti essas notas, eu vou ter que receber. Ok, eu estou dentro daquilo que a gente fala assim, é o caminho, eu já sei quanto entra. Mas você concorda comigo que as pessoas não sabem quanto sai? Concordo sim. E o que acontece é o seguinte: as pessoas, quando a gente fala de planejamento tributário, planejamento financeiro, né? E as pessoas têm dificuldade em anotar o que elas gastam e o que entra e o que sai. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou da época do Excel ainda, né? Só que agora as pessoas já estão falando de Power BI, de inteligência artificial, né? Eu sou da época do bom e velho Excel. Quanto que eu ganho? 1.412. Mas não é 1.412, que vai descontar o INSS. Então eu não ganho 1.412. Vamos dizer que você ganha uns 1.300. Coloca lá no topo da coluna, 1.300. O que você vai pagar? Água, luz, internet, que hoje em dia a internet já entrou no mesmo patamar de água e luz, né? Se não tiver internet, você não faz mais nada. Eu pago água, luz, internet, eu tenho despesa com farmácia, eu tenho despesa com mercado, eu tenho despesa com gasolina. Vai colocando ali embaixo. E o que sobrou lá embaixo? Às vezes não sobra nada, às vezes falta, né? Então, eu tenho duas medidas a tomar: ou diminuir as despesas, ou aumentar os gastos. Não dá para diminuir despesa fixa, como água, luz, internet, gás, comida, né? Então como que faz, Jefferson? Esse é o primeiro passo para buscar solução. O mesmo se dá na empresa. A empresa precisa ter um fluxo de caixa. A empresa tem que ter um fluxo de caixa, tem que ter aquela gordurinha dos 15% que eu costumo falar, para na hora de uma emergência poder recorrer a essa famosa gordurinha, né? Essa famosa reserva, né? Às vezes a gente fala assim, olha, tive que mexer na reserva. E tá tudo certo. Por isso que existe a reserva. E logo depois ela vai ser reposta, vai ser colocada ali o que de fato você tirou, vai devolver ali onde precisou tirar para alguma emergência. E isso que a Ilma disse é exatamente. A pessoa sabe quanto que ela ganha, mas não sabe quanto que ela gasta. Vou citar um exemplo do meu escritório. Eu fiz uma entrevista com uma empresa que já está em andamento e eu perguntei para a pessoa qual que é o seu faturamento. Não sei, né? Desculpa. Não adianta mentir para o contador, porque o contador entra lá no site da prefeitura e vê o que tirou de nota. Você sabe sim, você não quer falar para o contador, né? Mas o contador vai descobrir. E baseado nisso, a gente começa a fazer um planejamento. Pera aí, seu faturamento é 30 mil, você está gastando 35, então pode baixar as portas, que a conta não vai fechar. Fui num outro cliente na mesma semana, também pegando uma empresa já em andamento e abrindo uma nova. Quanto que você gasta? Isso é tudo com a financeira, eu nem sei. Mas pera aí, você é dono da empresa e o que você ganha e o que você perde a financeira, então tem alguma coisa errada, né? Então, é exatamente isso, gente. Eu não sei mexer no Excel. Pega um caderninho, anota no caderninho, né? Minha mãe nasceu em 49, tem 75. Até hoje ela tem um bom e velho caderninho. Ela é aposentada, ela anota lá o que ela recebe, o que ela vai pagar, até hoje no caderninho. Isso falando das contas pessoais, né? Meu pai é aposentado também, mas tem os negócios dele, mexe com agenda. E todo ano, quando eu ganho agenda, eu já lembro de separar uma para dar para ele. Anota na agenda. Não sabe mexer no Excel, não sabe mexer
em alguma tecnologia, não importa. Não importa a maneira que você vai fazer o controle, mas esse controle precisa ser feito. Precisa ser feito. Por quê? O que a gente falou no começo? O desequilíbrio financeiro causa estresse, insônia, baixa autoestima e falta de concentração. Eu gosto muito de futebol. Você que gosta de futebol, talvez você já viu. Às vezes, quando o jogador vai bater um pênalti, pela maneira que ele vai pegar a bola e colocar na marca do pênalti, eu e você que gostamos de futebol, a gente já fala, ele vai acertar ou ele vai errar. E geralmente, quando a gente vê o andar da pessoa, a gente já sabe. Só que tem aquele jogador que é centrado. Ele pega a bola, coloca na marca do pênalti, ele nem olha na cara do goleiro e no gol. Ele só olha na hora que ele vai bater o pênalti. Aí você é certeza que ele vai ter gol, vai fazer um gol, né? Então, meus amigos, a palavra de ordem é concentração. Nós sem concentração, nós não conseguimos fazer nada, nem na vida pessoal, muito menos na vida corporativa. Bacana, Jefferson. E para a gente ir terminando o nosso episódio de hoje, eu acredito que essas contribuições, né, que o Jefferson trouxe aqui são de suma importância. Planejar, se organizar, entender o que entra, o que sai. Você tem que ter a rédea, por mais que você tenha, no caso de empresários e empreendedores, você tenha pessoas que façam isso para você, você tem que observar, você tem que entender o que está acontecendo dentro do teu negócio. Então, uma dica que eu te dou também, esteja mais presente, esteja mais ali ativo na resolução dos problemas. Não espere virar uma bola de neve. Pegue os pequenos, comece pelas pequenas coisas. Mudança dá trabalho, gente. Mudança dá muito trabalho, mas faz parte do nosso processo de desenvolvimento e de fluir nessa vida. Então a gente precisa mudar. E foi como eu disse anteriormente, não tem um ano de 2024 diferente de 2023 se eu não fizer algumas coisas diferentes em 2024. Então eu vou ter os mesmos resultados anteriores. Para que eu tenha resultados melhores, eu preciso fazer coisas diferentes. Então buscar ajuda terapêutica também é um caminho. Buscar pessoas, empresas que possam te auxiliar, profissionais que possam te ajudar. Nós estamos aqui como uma rede de apoio e nós precisamos ajudar uns aos outros. Nós não sabemos tudo, mas o que a gente sabe a gente pode contribuir. E esse é o segredo desse podcast, é poder contribuir com você que nos assiste com técnicas ou até com instruções bem simples, do cotidiano comum, do senso comum, para que você também entenda que não é um bicho de 7 cabeças. Qualquer pessoa pode pegar um caderno, fazer a anotação do que entra, do que sai, se organizar melhor. E o que o Jefferson colocou pra gente é o seguinte, que das duas uma, ou você, já que o que entra e o que sai está sendo maior do que o que entra, você precisa então ter algumas medidas drásticas, ou você diminui o que sai, ou você aumenta o que entra. Então você precisa aumentar o seu prolabore de alguma forma, ter outros meios de ganhar esse dinheiro para contribuir com a sua família, ou você vai precisar diminuir esses gastos. E não tem como diminuir, eu pago aluguel, água, luz, são coisas básicas, essenciais, eu não tenho como diminuir nada disso. Então eu preciso aumentar a minha renda, eu preciso fazer outras atividades, eu preciso fazer um curso, eu preciso me organizar, vender alguma coisa à parte, me organizar, estudar para que eu consiga também, às vezes, galgar uma outra oportunidade dentro da instituição que eu estou inserida. A gente precisa tomar a rédea disso. Então, a minha dica para você que nos ouve hoje, nos assiste, é autorresponsabilidade. Só eu posso fazer. Tem muitas coisas que só nós podemos fazer, o outro não vai poder fazer pra gente. Então, eu costumo dizer assim, se autorresponsabilize, tome a rédea da sua vida, olhe para as tuas finanças com carinho, escreva no papel tudo que você deve, renegocie com os bancos, renegocie com os credores e tenha uma vida mais saudável, porque até para a gente poder ter concentração, para a gente dormir bem e diminuir o estresse, a gente precisa estar tranquilo em relação à nossa vida financeira. E sim, respondendo a pergunta do podcast hoje, acredito que tanto o Jefferson quanto eu, nós acreditamos sim que o desequilíbrio nessa área impacta no seu bem-estar psicológico. E agora a nossa pergunta para você, para a gente ir finalizando
o que você vai fazer com isso? Estamos aqui para te ajudar, tanto eu quanto a nossa equipe aqui no Instituto Clínico IPSH Florescimento Humano, quanto a Jota, né, através do Jefferson e sua equipe. Estamos aqui para ajudar e auxiliar vocês. E quero já agradecer, Jefferson, a sua participação, né? Já estamos indo para o encerramento. Queria que você deixasse uma palavra final para as pessoas que estão nos assistindo hoje. E quero te agradecer, muito obrigada por você ter, né, disponibilizado. Eu sei o quanto a tua vida é corrida, o quanto você tem atividades. Eu sei que você parou muita coisa para estar aqui hoje. Me sinto muito honrada e muito grata. Muito obrigada mesmo por isso. É uma honra e a gratidão é minha. E feliz de poder participar e, de certa forma, passar algumas informações, singelas informações. Mas existe uma lacuna entre saber e fazer. Então, a partir do momento que você sabe que você tem que ter um planejamento o mais simples possível, numa caderneta, num caderninho, né? Hoje a gente fala isso, o povo nem lembra, nem sabe do que é algumas pessoas. No papel de pão, lembra do pão antigamente? A gente comprava o pão, era enleado no papel, e era um papel bom de escrever. Nem se for no papel de pão, faça a anotação. A J. Bento Contabilidade tem profissionais altamente capacitados que podem te ajudar nisso, tanto nesse planejamento da sua empresa, do seu CNPJ, como também das suas finanças pessoais. Estamos à disposição. Grande abraço, até a próxima, conte conosco e muito obrigado, Ilma. Esse foi mais um episódio Aprendendo a Florescer com o nosso querido Jefferson, e eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, tanto a Expande Testes Psicológicos ali em relação à querida Luciana, que nos ajudou nesse episódio, quanto a J. Bento Contabilidade. Muito obrigada, vai estar aqui o endereço deles para vocês, sigam, compartilhem, e se tiver qualquer interesse ou qualquer dúvida também pode buscá-los também, porque eles estão aí fazendo parte desse episódio hoje com a gente, tá bom? Muito obrigada!